Olá pessoal, bem-vindos ao Líder Podcast, estou muito animado. Estamos gravando nosso segundo episódio e hoje eu recebo uma pessoa muito especial, uma grande líder, e isso já fica aí uma dica para vocês saberem que é uma mulher, uma empreendedora, mãe, uma pessoa que tem marcado aí a história de Rondônia e do Brasil e tem deixado um grande legado através daquilo que ela está construindo, né, do seu trabalho. Então fica aqui com a gente, porque nós vamos embarcar numa jornada bem legal de muitas perguntas, ideias e tudo aquilo que ela vai compartilhar com a gente, sua história, enfim. Fica com a gente e eu quero apresentar para vocês com muita alegria Clara Medeiros, Dona Mocinha. Oi, gente, tudo bom? Prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite, Lucas. É uma satisfação. E vamos aí contar um pouquinho da minha história, engajar, inspirar um pouco as meninas de Rondônia e do Norte também a empreender. Legal, a gente estava conversando aqui nos bastidores, vocês não sabem, mas ela disse que ela é boa de contar piada. Não, sou péssima de contar piada, né? Mas eu tento. Muito bom, muito bom. Clara, foi engraçado como a gente se conectou, né? Foi algo assim bem inusitado. Mas é incrível, assim, eu senti que a gente realmente partilha de sonhos muito parecidos, de uma visão empreendedora muito parecida. E nada melhor do que começar falando um pouco sobre quem é você, falar um pouco sobre da visão que você tem sobre empreendedorismo, quem é Clara. Fala um pouco pra gente como é que... Então, é legal, porque quando você me ligou e ali acreditei na sua ideia, né, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente sobre a imersão aqui com certeza. também. Eu vi em você realmente o entusiasmo. Eu amo pessoas entusiasmadas, né? Porque, não sei se você sabe o significado de entusiasmo, que é a presença de Deus nas pessoas. É como se a gente tivesse possuído por Deus. Uau. Esse é o significado de entusiasmo. Então, quando eu converso com pessoas entusiasmadas, eu acredito muito nisso. E você me passou isso. Então, por isso que a gente se conectou ali, né? E eu topei a missão, vamos dizer. Tanto essa de hoje, quanto a próxima no sábado. E, como você me perguntou, falar um pouquinho da Clara é fácil, né? Mas, ao mesmo tempo, é difícil porque quando você fala de si próprio, tem algumas falhas dentro dessa apresentação, né? Eu acho que, realmente, eu sou uma mulher que abri caminhos, né? No Norte, principalmente em Rondônia. Uau. Fiz algumas meninas mais novas. Eu sempre falo que tudo que eu faço, eu tenho uma filha de 5 anos e um filho de 8 anos, né? Mas tudo que eu faço realmente não é mais hoje visando só a minha missão, mas a missão de meninas que vêm aí atrás de mim de gerações, né? Então, são as filhas da minha filha, para que elas possam realmente acreditar e crer que a gente também tem um caminho incrível para desbravar o Brasil, que carrega a bandeira de Rondônia. Inclusive, nas nossas sacolas tem uma bandeirinha de Rondônia, né? Que legal. Na embalagem? Em todas as embalagens. Sério? Tem uma bandeirinha pequenininha de Rondônia, depois eu vou mostrar para vocês. Que legal. Empreendo desde os meus 17 anos, né? Comecei a fazer faculdade muito cedo, com 16 anos. Sou formada em Direito, mas, obviamente, eu fiz a faculdade de Direito porque era um sonho da minha mãe, né? E entrei na faculdade muito nova. E logo saí também, finalizei, me formei com 21 anos. Entreguei o canudo para ela, mas desde sempre eu já sabia que não era aquilo que me enchia o coração. Mas você quis levar até o final isso? É porque era um sonho da minha mãe de alguma forma. Eu sempre falo, todo mundo pergunta assim, mas por que você não seguiu? Eu era uma ótima aluna, na verdade eu era uma das melhores alunas da faculdade. Porque, na verdade, tudo que eu me proponho a fazer, eu tento fazer da melhor forma possível. Eu sou uma pessoa que me cobro muito, então ninguém precisa me cobrar, porque eu já tô lá fazendo. E quando minha mãe, meu sonho é que você fizesse direito, e eu optei por ser uma filha obediente, como sempre fui muito. Eu vim ficar mais rebelde agora, mas sempre fui uma filha muito obediente. Eu fiz direito porque era o sonho dela. E me formei porque eu acho que também direito é uma faculdade muito importante na formação de qualquer cidadão. Uhum. Independente de você seguir ou não a carreira, é uma faculdade legal que estimula a leitura, que também você também vai conhecer um pouco mais dos seus direitos e deveres também, né? Enfim. Então, é uma faculdade que eu não me arrependo de ter feito. Me formei muito nova, aos 21 anos. Só que dentro da faculdade eu já comecei a empreender, vendendo joias e semi-joias. Você sempre teve essa veia empreendedora? Sempre tive essa veia. Você já sabia que você ia seguir esse caminho assim, de alguma forma, ou não? De alguma forma eu já sabia que Legal. eu ia seguir, né? E assim, a Dona Mocinha, que eu posso explicar um pouco mais pra frente, a gente vai entrar um pouquinho lá na frente, ela é uma homenagem à minha avó
que sempre foi empreendedora, né? Minha avó sempre foi à frente do tempo dela, então eu tinha ela como um exemplo. Legal. Um espelho. Então, acredito que eu sim fiz a faculdade, mas com o intuito já no coração do empreendedorismo. Uau, legal. Então, me formei aos 21 anos, só que já informalmente empreendia, né? Vendendo ali joias e semijoias, que era uma coisa que eu gostava. Você vendia joias? Sempre amei joias. Eu também tenho uma parte da família que mexe com isso, então assim, eu amo pedra, amo joias, sempre estudei ali. À medida que, né, obviamente não foi um estudo tão profundo, mas eu entendo um pouco de joias, de pedras. E desenhei uma época também. É mesmo? Eu sempre fui do design, né? Porque além de empreender, eu desenhava joias. Com 22 anos, eu resolvi casar. Casei de 22 para 23 eu casei. E assim que eu casei, eu comprei uma loja de móveis. E aí eu saí do desenho das joias para desenhar móveis. Legal. Aí fiquei 10 anos com essa fábrica de móveis, que foi bem conhecida aqui também em Rondônia, Criato Design. Na época foi uma das maiores também do norte. A gente fez muita coisa aqui em Rondônia, no Acre, no interior. E eu fiquei 10 anos com essa fábrica. Então, saí do desenho das joias para o desenho dos móveis. E quando eu encerrei... Você que desenhava os móveis? No começo era eu e uma funcionária. Como eu não tinha... Eu fiz curso depois eu sou designer, fui fazer um curso na Itália. Então, assim... Só que aumentou a demanda, eu tive que contratar, eu tinha 3 arquitetas. Legal. Que eram estagiários no começo e depois se formaram em arquitetura. E aí eu fiquei 10 anos com a Criato. Depois que eu finalizei a Criato, fiquei um ano meio sabático, mas foi um ano que eu falo nada sabático. Sabático, geralmente, a pessoa viaja, a pessoa... eu li muito, fiz muito curso, operei no mercado financeiro, mas fiquei um ano estudando muito. E no final desse ano, eu criei a Dona Mocinha. Que legal. Que é uma marca que homenageia a minha avó, que trabalhou a vida inteira com sapatos e bolsas também, né? Então, eu cresci um pouco no meio dos sapatos e das bolsas. Então, a Dona Mocinha, ela seria uma espécie de... uma continuação de um legado. Ela é uma continuação de um legado, que né? Legal. O nome também, minha avó era conhecida como Dona Mocinha. É mesmo. Todo mundo só chamava ela de Dona Mocinha. Então, por isso, a marca também se chama Dona Mocinha. Que legal. E ela trabalhou 35, 38 anos, mais ou menos, com bolsas e sapatos. Foi uma das primeiras franqueadas da Arezzo, no Nordeste. Uau. Então, eu cresci vendo ela carregar caixa, vender caixa. Eu ajudava também, passava as férias brincando, né, com isso. E, de alguma forma, hoje eu vejo que muita coisa que ela me ensinou, que eu não sabia que ela estava me ensinando, serviu para muita coisa que eu faço hoje. Que você está vivendo hoje. Justamente. Então, você foi você foi uma aprendiz dela. Sim, de alguma forma, sim. E até brinco que eu sou a CEO que fui de estoquista, né? Porque eu fui estoquista, brincava no estoque, arrumava estoque. Depois fui vendedora, sempre fui muito vendedora, amo vender. E ela tinha uma loja? Sim, ela deixou 2 lojas. Na verdade, essas lojas hoje quem operam são minhas tias e minha mãe, né? Legal. Só que minhas tias nenhuma tiveram filhas, né? Eu sou a única neta mulher. É mesmo? Só minha mãe que teve eu e meu irmão. Só que homem nunca entrou nesse business, né? Vamos dizer assim, ele. E eu acabei realmente carregando, de alguma forma, uma responsabilidade familiar muito grande, né? Porque eu venho de uma geração de mulheres muito forte. Minha avó foi muito forte, minhas tias são muito fortes. Minhas tias operam 2 lojas, fazendas, sem nunca ter precisado de um homem, né? Porque elas nunca casaram. É isso que eu ia te perguntar. Quando você diz mulheres fortes, seria em que sentido? São mulheres independentes? Independentes, que vão pra cima, que trabalham... Hoje minhas tias têm... A minha mãe tem 72, que ela é a mais velha, né? A minha tia mais nova na faixa de 62. Mas elas tudo têm por volta ali de 65, 70, né? São 4, minha mãe mais 3. E todas trabalham até hoje de domingo a domingo. E trabalho de loja é difícil, trabalho de fazenda é muito difícil, porque lida com muito, né, peão, homens mais brutos, e elas vão pra cima. Sua avó era nordestina? Sim, minha avó era pernambucana. Legal. Então, sua família vem do Nordeste? A única que veio pra cá foi minha mãe. Que legal. Mas você já é de Rondônia? Eu sou nascida em Porto Velho. Em Porto Velho, que legal. Isso. Que legal. Meus pais são nordestinos, minha mãe foi a única que veio pra cá. As outras 3 ficaram lá. Que legal. Uau, então, assim, realmente você é um legado da sua avó. É interessante você falar isso, sabe? Porque eu acredito, eu postei isso nas minhas redes sociais, que
Legado, na verdade, não é o que você deixa, mas quem você deixa. Justamente. E hoje eu tô literalmente na frente de um legado. Porque as pessoas, elas confundem muito. Porque quando falam assim, da minha avó... Em nenhum momento eu recebi nenhuma herança, ainda, obviamente, porque minha mãe e minhas tias são vivas. Em nenhum momento eu recebi nenhum valor para começar a empreender. Só que minha avó me deixou um legado. Sim. De que uma mulher pode ser forte e ela independente. Ela te mostrou o caminho, Justamente. Mesmo sem eu entender, porque eu era muito nova, né? E minha avó faleceu no ano que eu casei, com 22, 23 anos. Então, hoje eu vejo, por isso que eu falo, que muita coisa que ela me falava, muita coisa que ela me mostrava, era me ensinando sem mostrar que estava ensinando, né? Sim. E ela, sim, deixou um legado que eu tento honrar e acompanhar, né? Que, como eu te falei ali no nosso começo da conversa, quando não estava sendo gravado, não deixa de ser uma missão, né? Legal. Então, eu tenho, de alguma forma, uma missão familiar também, fora uma missão pessoal. Sim. Não, você é literalmente o legado da sua avó. Sim. Ela te preparou, talvez sem saber, para algo que já fazia parte do seu destino. Sim. Né? Daquilo que é a tua missão. Isso é muito legal. Eu me lembrei, quando nós gravamos o primeiro episódio desse podcast, eu trouxe um tema sobre sucessão, a importância de pensar em sucessão. Sim. E eu falei um pouco sobre isso também, realmente, que você está trazendo, que é a importância de líderes pensarem de forma geracional. Sim. Né? É uma construção que transcende o hoje, é uma construção focada no médio e no longo prazo. Então, hoje, literalmente, você pode dizer que você é o legado da sua avó. Sim, né? Como você disse, ela não deixou recursos, mas ela te mostrou o caminho das pedras. Os recursos não são meus ainda, porque eu sou de uma geração que ainda não chegou até mim. Obviamente, tudo que eu construí foi com o meu suor, com o meu trabalho. E óbvio que eu não vou dizer que eu tive uma vida legal, tive uma boa educação, tudo, né? Mas tudo que eu construí foi por méritos próprios. Sim, uau, muito bom. Legal. Fala um pouco pra gente sobre... Acabou que a gente entrou já em toda a histora da... Já entrou antes de terminar a persona, já entrou no negócio. Da Dona Mocinha. Mas assim, fala um pouco mais pra gente sobre a Clara. Né? Quem é a Clara? Então, eu falei um pouco da minha parte profissional, né? Que eu comecei ali a vender joias e semijoias, depois fui para os móveis, 10 anos, e tô com a moda há 5 anos. Mas se você pensar na minha trajetória de empreendedor por 15 anos aí, mais ou menos, eu tenho hoje 36 anos. Então, 15 anos da minha vida eu empreendi, mas sempre no design. Seja no design de joias, de móveis ou da moda, né? Então, eu até brinco, eu sou empreendedora design. Uau. Porque no fim eu tenho uma visão estética. Você gosta de design? Gosto. É mesmo? Uhum. E eu acho que isso foi uma coisa muito da essência, né? Não foi uma coisa forçada. Quando eu comecei a desenhar joias e fazer algumas peças, eu fazia, por exemplo, um anel. Aí eu fazia um anel, aí você gostava, minha amiga gostava, ela comprava o anel e eu fazia 2 anéis com aquele valor. E aí eu fazia mais ou menos assim, mas era de uma forma, eu fazia faculdade também, mas era uma forma, além de, obviamente, levantar um valor, mas eu fazia aquilo realmente porque eu amava, né? A questão das joias e semijoias. Quando eu fui para os móveis, porque aí sim, aí eu era uma empreendedora formal, né? Daí tinha CNPJ e tudo mais, que eu fiquei por 10 anos, eu acabei realmente mudando muitas vidas. Eu tive mais de 200 funcionários na Criato em 10 anos. Passou muita gente na minha mão, a gente teve uma fábrica muito grande. Na época eu era casada, né? Como eu falei, casei com 22, 23 anos e ali até o 5º ano meu marido era de um outro ramo e depois que ficou muito grande a Criato, ele passou a fazer parte do business também, né? Ficou os últimos 5 anos da Criato junto comigo, né? E ali a gente realmente transformou muitas vidas, empregou muita gente, fez muita coisa. Esse shopping, a maioria das lojas, a gente fez muita loja dentro do shopping, fez muita licitação corporativa. Então, assim... Só que a gente sempre... você percebe que eu não consigo falar de mim, Clara, na essência. Eu sempre falo da Clara empreendedora, né? Você acha que tá ligado? Com certeza. Eu não tenho como falar da Clara sem falar do negócio, do empreendedor. Mas eu entendo você, sabe por quê? Porque eu acho que... pelo menos para mim, um dos maiores desafios meus é me definir. Quem é o Lucas? Sim. Eu acho que, assim, só para finalizar, a gente sair da persona para entrar realmente no business, acho que a Clara é uma menina que desde cedo já sabia o que queria.
Só que eu não sabia como que eu queria. Porque eu acho que isso é um processo que a gente vai evoluindo, de descoberta. E a gente acha que aos 20 e poucos anos a gente sabe de tudo, mas a gente chega aos 30 e poucos vendo que não sabia de nada. Verdade. E eu acho que eu evoluí muito nos últimos 5 anos. Acho que foi uma desconstrução. Eu tive que me desconstruir um pouco para hoje ser quem eu sou. Mas, além de tudo, eu sempre tive... Eu me sinto uma mulher tocada por Deus. Porque... Se você pensar, o que a gente nasce de mais precioso? A gente ter um anjo da guarda que é a nossa mãe, né? Porque a gente nasce, a gente já sabe que a gente tem uma proteção materna. Eu tive 4 mães. Então, de alguma forma, eu já nasci muito abençoada de ter essas 4 mulheres perto de mim, né? Além da minha avó também. Então, eu me sinto uma mulher tocada por Deus. E dentro do meu processo aí de 36 anos, mais ou menos, eu passei por muitos milagres, provações. Mas em tudo isso, eu sempre tive uma visão. Então, quando eu tenho dias ruins, que normal, todos nós vamos ter. Quando eu tenho dias ruins, ou um ano ruim, ou situações ruins, eu sempre lembro de quem eu sou filha e eu sempre lembro da minha missão. Eu acho que a definição da Clara, no fim das contas, é uma mulher tocada por Deus que sabe realmente a sua missão na Terra. Uau. Acho que terminou a minha persona. É difícil. Eu também tenho muito essa dificuldade de... Não que a gente não saiba, não sei se é assim que você sente. Você sabe quem você é, você tem convicção da sua identidade, mas definir isso é muito difícil. Ah, sim, com certeza. E falar de si próprio foi o que eu comecei a falar quando você me perguntou. Eu acho que isso é um desafio, né? É um desafio, porque uma coisa é as pessoas falarem ao teu respeito, outra coisa é você falar de si próprio. Então, para mim também é um grande desafio. E é muito importante a gente saber onde a gente está afincado e quem realmente a gente é, porque à medida que a gente vai crescendo também, a gente vai sendo muito atacado. E chega a certo momento que você fala, cara, será que eu sou isso? Então, você tem que realmente saber quem você é para você conseguir subir um degrau, subir outro degrau, até chegar onde você quer. Você sabe uma coisa que eu acredito piamente acerca desse processo de liderança e de construção? É que líderes seguros são líderes que não precisam de afirmação 24 horas. Sim, justamente. Né? Então, é claro que quando eu falo esse lance de ser complexo se definir, não é a ausência não é a ausência do que saber sobre você. Né? Você sabe quem você é, eu sei quem eu sou. Quando eu penso nessa complexidade sobre se definir, é sobre esse eu mais profundo. Sim. Porque uma coisa é eu falar sobre o Lucas é formado em formação e essas coisas. Mas outra coisa é quem é o meu eu mais profundo. Por isso que eu fui na profundidade e falei realmente da Clara como filha de Deus e não como a Clara formada em Direito, pós, MBA, nananã. Exatamente, entendeu? exato. E assim, quando a gente olha para o mundo de hoje, as pessoas, o que as pessoas têm como identidade é isso. É o que eu faço, o que eu fiz. E o que eu tenho. O que eu tenho. Né? E quando a gente olha de maneira mais profunda, né? Existe um eu além do que eu faço. Sim, com certeza. Então, eu acredito que líderes seguros são essas pessoas que, independente das afirmações que as pessoas fazem sobre eles ou não, eles sabem quem eles são. Sim, então, isso é muito interessante. Agora, você falou uma coisa aí que eu quero já trazer como uma segunda pergunta. Qual que é... Você falou sobre esse processo de amadurecimento, né? Que hoje você entende melhor, um pouco mais. Tudo que você passou te construiu. O que seria hoje... Qual a definição que você tem da tua missão? Né? Se alguém chegasse para você, uma empreendedora jovem, moça, que está começando e perguntasse para você, Clara, eu quero entender a minha missão. Né? O que você diria para essa pessoa? A questão da missão é uma coisa de você com você mesmo. É difícil hoje você falar... Tem gente que descobre a sua missão com 20 anos, com 30, com 50. Não há uma definição nem de data, nem de espaço temporário para isso. Eu acho que a missão é desbravada por cada um. Se a pessoa vem para mim e pergunta como descobrir a missão, eu vou falar, você tem que tentar prosseguir
Até você entender realmente se isso é pra você, entendeu? Não tem um segredo. Eu acho que não tem como uma fórmula. Não tem uma fórmula. Eu acho que a minha, por exemplo, olha que engraçado, ao mesmo tempo até estranho. A minha avó empreendeu quase 40 anos, 36, 38 anos, com sapatos e bolsas, faleceu, e eu vim trabalhar com sapatos e bolsa depois de 12 anos praticamente já empreendendo. Poderia ter sido o meu primeiro business, e não foi. Sim. Entendeu? Eu não... Em nenhum momento eu entendi que aquele business dela era pra mim. Eu falei, não vou mexer com isso, né? Mesmo porque o meu caminho foi outro totalmente inverso. Então, eu tive que amadurecer no empreendedorismo mais de 10, 11 anos pra chegar na Dona Mocinha. Então, assim, é uma missão... E eu acho que, assim, no fim, o empreendedorismo não é uma missão do que você vende, nem do que você faz, mas do que você é. Uau. Então, eu já vendi joias, eu já vendi móveis, hoje eu vendo sapato, bolsas e acessórios femininos. Amanhã eu posso vender outra coisa, mas a missão é a mesma, que é o empreender. É o gerar emprego, é transformar vidas, é isso, enfim. Eu acredito que empreendedorismo, a minha visão de empreendedorismo é que é uma causa, é um negócio de propósito. Sim. Sabe? É um negócio sobre propósito. Sim. Sabe? Porque no final das contas, o empreendedorismo é sempre sobre as pessoas que são transformadas por aquilo que eu vendo, por aquilo que eu ofereço, seja serviço, né? Ou por aquilo que eu estou fazendo, né? Se eu sou um palestrante, se eu sou, enfim. As pessoas estão sendo transformadas. Sim. Né? As pessoas elas saem diferente quando elas entram na minha loja, né? Elas saem muito mais que só um sapato. É autoestima, eu vendo... Então, o propósito, e eu falo, né, que o brand da marca, principalmente da Dona Mocinha, ele, pra mim, a minha marca é eterna. Independente, sei lá, daqui a 10 anos, 15 anos, eu venda para um fundo e etc., ela sempre vai ser a minha marca, né? Porque eu criei, porque eu vi ela nascer. E isso, você tem que entender o que você quer passar, né? É como você falou, ela não está comprando só um sapato. Ela vai comprar uma autoestima, ela vai chegar triste e sai feliz que ela está mais bonita, mais arrumada. Ela sobe no salto, principalmente a mulher, ela tem muito disso. Ela sobe no salto e ela se sente uma mulher mais poderosa. Então, acho que no fim, é o sentimento que você deixa nas pessoas, né? A mudança que você causa, né? Sim. Que legal. Você crê que hoje as pessoas que entram na Dona Mocinha, elas saem diferente? Ah, com certeza. É o nosso propósito, né? A gente vender produtos para que elas se sintam realmente poderosas, né? Vamos dizer assim. Uau, legal. Hoje você está com quantas lojas no Brasil? A gente chegou a 14 e hoje a gente está com 12 pontos de vendas. E aí agora, o ano que eu estou mudando para São Paulo, né? E inclusive minha mudança sai semana que vem. Eu tenho uma casa aqui em Porto Velho, uma casa em Recife por conta da minha mãe, tudo, né? Que já tinha esse imóvel. Coloquei uma loja em Recife, tem uma em João Pessoa, e é bem pertinho, João Pessoa de Recife, né? Uhum. E aí eu organizei esse apartamento em Recife, só que agora realmente eu vou estabelecer domicílio em São Paulo. Embarcar em São Paulo. É. Você tem loja em São Paulo? Eu tenho um showroom na Haddock Lobo, nos Jardins. E essa mudança de 24 realmente é uma nova Clara. É mesmo? Em todos os sentidos. Legal. Eu realmente acho que... Eu sempre falo, meu Deus, tudo que eu peço para Deus, Ele faz acontecer de alguma forma. No começo do ano eu pedi um all-in. Eu tenho esse post dia 30 de janeiro. Se você procurar no meu feed, você vai ver um texto sobre o all-in. E realmente o meu ano de 2023 foi um all-in. Foi mesmo? Foi. Foi uma entrega total. Foi. Mudança total também. Então, acho que agora, no final minha mudança sai semana que vem. E 24 realmente vai ser um ano pra gente desbravar São Paulo e o Brasil, né? Porque, de alguma forma, São Paulo é um take nacional e internacional, né? Sim, também. Sim, sim. Certa vez a gente estava num evento em São Paulo. E na época eu tinha um negócio, né, de donuts. E eu lembro que eu sentei com um empresário de um restaurante muito famoso lá, de comida baiana. E ele falou bem assim para mim: Lucas, se a tua loja, né, de donuts der certo em São Paulo, ela dá certo em qualquer lugar do mundo. Porque São Paulo é o mercado mais exigente do Brasil, talvez da América Latina, né? Então, realmente o negócio que é validado em São Paulo, ele é validado praticamente em qualquer lugar do mundo. Eu achei aquilo fantástico, porque realmente
a visão de validação de um negócio vem se as pessoas realmente vão consumir, vão te receber, vão comprar a tua ideia, né? Achei isso muito legal. Hoje você falou que está 12 lugares. Quais são as cidades que a Dona Mocinha tem Aqui hoje? em Rondônia é o maior estado com pontos de vendas da Dona Mocinha, né? Acho que hoje, na verdade, no estado, a gente é a maior marca de moda com PDV, né? Com pontos de vendas do estado. A gente tem mesmo? Vilhena, de Paraná, Jaru, Ariquemes. Uau! E 2 em Porto Velho. Que Shopping legal. Carlos Gomes. Shopping Carlos Gomes. Aí temos uma multimarca em Rio Branco, tem uma Dona Mocinha franquia em Manaus. Aí temos João Pessoa, Maceió, Recife. Tinha uma em Chapecó, um ponto de venda lá, que é Santa Catarina, né? Tô lembrando dessas. Já falei as duas, acho que já falei as duas. Que legal. E esse processo de design era feito por você? Dos sapatos? A seleção dos produtos, sim. É? Conta pra gente um pouco como é que é feito as coleções, como é que é esse processo de uma nova coleção? A gente cria coleções, eu tenho uma pessoa que tá comigo há 4 anos, que é o Sérgio, e ele me ajuda na montagem, por exemplo, na estética da coleção. A gente vai falar sobre a Amazônia, um exemplo. Dá um exemplo de uma coleção que foi muito legal, que a gente falou sobre raízes, que a gente contou a história da minha avó. A raiz do sertão, de Pernambuco, aí a gente contou toda a história, e em consoante isso a gente agregava a questão dos sapatos. Legal. Vinculando a história. A gente sempre tenta contar um pouco de história junto com a coleção. Storytelling, né? Para fazer um storytelling, também para contar um pouco da história, não só da marca, mas às vezes do que está passando, que está mais hypado. A gente tenta associar a coleção com isso. Legal. E você sempre faz lançamentos dessas novas coleções? Sim, a gente faz lançamentos, faz coquetéis, a gente manda, faz catálogo, manda para os clientes. Então, cada coleção é como se começasse tudo de novo. Uau, que legal. É sempre um recomeço. Eu entendo bastante desse me é familiar, na verdade, essa questão de campanhas, porque o publicitário basicamente lidar com isso, né? Sim. Campanhas, lançamento de produtos, serviços, isso é muito legal. Sim. Agora, me fala um pouco sobre quais são teus planos futuros aí, o que a Clara Medeiros tem sonhado 2024? Quais os próximos projetos? Eu dei vários spoilers já de 2024. Eu já ouvi. Já dei uns spoilers aí. Eu tô mudando e estabelecendo residência em São Paulo. Em 24, a gente tem já esse ponto de venda, esse showroom nos Jardins em São Paulo. Mas em tudo dando certo, o nosso foco total é e-commerce, né, em São Paulo, e uma parte realmente no digital. Hoje, a Dona Mocinha tem um e-commerce? Tem, a gente tem um site, só que ele é muito difícil de rodar no Norte e Nordeste, porque a gente também tem que falar, a gente não falou nada de ruim ainda, né, do empreendedorismo. Logística, né? A logística do Norte e Nordeste é muito ruim. É horrível, né? É horrível. Então, e também uma outra questão, o Norte e Nordeste, após a pandemia, ele começou, sim, a acessar mais e comprar online, mas isso não é tão forte como em São Paulo, por exemplo. Sim. Então, acho que esse meu olhar para São Paulo é mais pela questão digital e site e realmente, como a gente falou agora há pouco, né? Uma validação nacional mesmo. Legal. Uau, que legal. Legal. E eu acho assim, a sua marca, pelo menos quando eu olho para ela tem cara, assim, sabe, de São Paulo, de uma grande metrópole, sabe? A gente fez um rebrand agora. Agora vai mudar? Tem 2 meses, mais ou menos. Ela vai fincar muito no DM. DM tem uma estrela que é realmente a logo agora. Se você entrar no Instagram, inclusive, entrem aí, Dona Mocinha Oficial, que é o da marca, é uma estrela no icon, né? Em cima, que é agora a nossa logo. E a gente tá batendo muito no DM. Porque o Dona Mocinha, ele é muito aceito no Norte e Nordeste, né? Porque é um nome que é suave, é gostoso de falar. Mas o Sudeste e o Sul, eles não recepcionam tão bem. Sério? Por quê? Acho que eles têm... Assim, não é uma coisa até nem muito legal para falar no podcast, mas o Sul e Sudeste, eles têm um pouco de barreira com o Norte e Nordeste. Então, você tem que se provar o tempo todo, né? Entendi. Até brinco assim, a gente sempre fala que é mimimi, se o negro tá falando, se o gordinho tá falando, mas a questão de regionalização
Que é a questão da xenofobia, né? Isso, que é um preconceito, né? É muito difícil, porque várias vezes, por exemplo, eu já fiz várias palestras em São Paulo, e você chega e é apresentada fulano, tanto que muitas vezes eu prefiro colocar já logo que eu sou de Recife, Pernambuco, porque quando eu falar de Rondônia, demora muito. Porque as pessoas querem saber se tem cobra, se tem jacaré, da onde é, se é Roraima. Não é Roraima, é Rondônia. Então, assim, tem horas em algumas apresentações, porque de alguma forma eu também sou de Pernambuco, né? Sou nascida aqui, mas o tempo todo estava muito em Pernambuco contra a minha família. Então, às vezes, eu até me divido nisso, né? Porque meu coração é dos dois também, para explicar. Então, essa validação também territorial é uma coisa muito difícil quando você está fazendo marca. Porque as pessoas também têm um preconceito. E aí o DM, ele soa mais familiar para o Sul e Sudeste. Entendi. Que então, é até fácil, né, de pronúncia também. Pensando também numa internacionalização, tudo, as pessoas não vão conseguir falar Dona Mocinha. E DM, todo campo fala. Sim. Então, pensando em tudo isso, a gente fez um rebrand há 2-3 meses atrás. A gente usa Dona Mocinha ainda. As sacolas novas chegam semana que vem. Elas são totalmente diferentes da atual, totalmente. E ela realmente é puxada para logo e o outro lado o DM. Legal. E eu lembrei também que isso pode até gerar um gatilho em a questão das redes sociais, né? Do direct. Sim. Né, que a gente chama DM. de DM, né? Então, tem pode fazer essa ligação. A Dona Mocinha não vai morrer, nunca vai morrer. Isso aí é fato. A gente sempre vai ter a Dona Mocinha. Inclusive, a gente está numa questão de subseção de produtos, em colocar a Dona Mocinha em calçados até um ticket X e o DM acima de um ticket X. Justamente porque o Dona Mocinha nunca vai morrer. Mas a gente começou a trabalhar há 2-3 meses atrás o DM por todas essas questões que eu estou falando agora. Entendi. Hoje, qual que é o público da Dona Mocinha? B. É classe B. A gente pega A também, Mas foi uma escolha sua? Foi uma escolha sua? Foi. Ela poderia ser considerada um produto, uma marca de luxo, público mais... Não. A gente tem bolsas, por exemplo, produtos de R$1.000, mil e poucos reais, mas o nosso ticket médio é 350. Legal. Então, o meu foco realmente foi atingir o público B. O público A, Norte e Nordeste, a gente deu uma estudada, é muito complicado porque eles remetem as compras sempre em São Paulo. Então, o público A, ou ele vai comprar em São Paulo, ou vai comprar na internet de alguma marca que não tem no Norte e Nordeste. Entendi. Então, o público B, ele dá uma abrangência territorial maior. Então, foi o foco e o ticket para eles mesmo. Legal. Não, e faz todo sentido, realmente. O público A, ele tende a ter um consumo nas metrópoles, né? Sim. Nas grandes capitais. Nas grandes capitais, porque aí vai ter marcas internacionais, eles vão acessar e comprar diretamente, se não tem na cidade, por exemplo, aqui. Compram online. Eles compram online, Sim. então fica muito difícil, principalmente para uma marca nova, atingir esse público. É um trabalho muito alto de marketing e realmente pensando no branding e pensando até em volume também. O B, ele consome mais. Consome mais, né? Então, a gente focou no B. Que legal, legal. Clara, você falou no começo sobre que você entende que você foi agraciada por Deus. Fala um pouco pra gente do que você entende sobre liderança. O que é ser líder para você? Antes de falar de liderança, só falando de ser agraciado por Deus, mas eu sempre brinco, né? As almas que Deus mais ama são aqueles que mais testa, né? Então, obviamente, são os que mais sofrem. As almas que Deus mais ama as que Ele mais testa. Com certeza. Então, assim, eu sou testada diariamente, semanalmente, o tempo inteiro, porque é um processo realmente... Porque ele não é que ele não dá nada de graça, mas é porque para você atingir... Você tem que passar por dores e se curar. Então, eu acho que as pessoas mais agraciadas são as que são mais testadas, né? E falando sobre liderança, repete a pergunta novamente. O que você entende sobre a liderança? Qual que é a tua definição sobre o que é ser líder para você? O líder, ele serve, né? Porque, por exemplo, muitas vezes até brinco, né, com meus funcionários, falo agora, principalmente, que é um mês de alta, a folha é mais alta, porque as comissões são mais altas e, obviamente, fico mega feliz, tem 13º, né? Eu falo, nossa, todo mundo ganhou, menos eu. Até brinco. Então, assim, o líder, ele serve não só pela parte financeira, mas por vários aspectos, né? E eu acho que eu tenho um poder de retenção muito alto. A maioria dos meus funcionários ficam muitos anos comigo, né?
Minha funcionária de casa, por exemplo, tem mais de 8 anos comigo. Uau. Eu tenho um funcionário que está comigo desde o começo da marca, que tem 5 anos a marca. As maiores funções dentro da marca estão comigo há mais de 4 anos. Que então, legal. praticamente desde o começo. Uau. Né? Então, eu acho que essa liderança e o poder de retenção, eu consigo... Na própria Criato mesmo, eu só tive 2 gerentes em 10 anos. Cada um ficou 5 anos. Um 4 anos e 8 meses, outro 5 anos e pouquinho. Então, em 10 anos, só 2 gerências. Então, eu acho que nesse sentido, eu consigo atrair e abraçar, né? Porque eu entendo que a liderança também é uma troca, né? A gente dá e a gente também recebe. Então, é uma troca, são 2 vias. E, de alguma forma, eu entendo como liderança também o fato de servir, né? Eu sirvo também os meus funcionários. Então, não são só eles que me servem, né? Que legal. Mas a liderança é um processo. Eu acho que tem gente, sim... Meu pai brinca, né? Ele falou, desde criança você é assim. Não mudou muita coisa. Eu acredito no que ele fala, mas... ele fala que isso é uma coisa muito da... Eu acredito que a liderança vem um pouco de personalidade. Tem pessoas realmente que já nasceram para liderar. Aptidão desde... E, obviamente, também tem uma questão de treino, né? É igual o jogador também. Cara, o cara é um bom jogador, ok. Mas se ele não treinar, ele não vai ser o atacante da temporada. Então, eu acho que sim, tem um pouco de aptidão, um pouco... do que sim, a pessoa nasceu para aquilo, mas ela precisa treinar, ela precisa estudar, né? Eu estudei, fiz pós, tenho um MBA pela USP, leio pra caramba. Eu leio numa média de 14, 15 livros por ano. Eu nunca consigo ler um livro só. Às vezes eu nem conto, porque às vezes eu tô lendo um livro, aí tô viajando, aí deixo um livro em tal lugar. E você lê de tudo ou não? Eu leio de tudo. Mas essa parte de liderança, autoajuda, equipe, são os livros que eu mais... Gosto. Mas legal. Já li mais coisas complexas, menos complexas. E eu acho que o meu poder de leitura me ajudou muito, tanto para a questão da oratória, né, da fala, quanto realmente pela questão de liderar, de convencer, de vender. Eu acho que, no fim, as pessoas elas querem tudo muito fácil. Também tem isso. Mas elas não entendem que para isso acontecer, você precisa também pagar um preço, né? Que é o estudo. Só que isso, para mim... Também tem um outro lado, assim, que eu digo que é bom. Eu sempre, desde criança, fui muito treinada a ler muito, né? Meu pai é escritor, meu pai é engenheiro e escritor, escreveu 3 livros já. E eu fui, desde os 12 anos, muito cobrada. Eu tinha que ler praticamente um livro por mês. Só que na época não existia Google. Então, você já era incentivada a leitura desde criança? Sim, muito, muito cedo. E hoje eu faço isso com meus filhos, né? E, por exemplo, não existia Google com 10, 12 anos. Sim. Então, você tinha que ler o livro para passar o resumo. Hoje é muito fácil. Você ir na biblioteca da cidade. Você tinha que ir na biblioteca, ou senão seu pai dava ali o livro, você tinha que, no final, passar todo o resumo para ele. Então, obviamente, vamos dizer que eu tive uma educação raiz, né? Legal. Hoje tem... Eu lembro que o meu pai... meio que obrigava a gente a aprender tabuada. E se não aprendesse, levava palmada. Com a reguinha da tabuada. Isso, levava palmada. Tinha que aprender tabuada. Sim. Então, acho que a educação, ela mudou muito. E eu sempre falo, a leitura, principalmente do brasileiro, é muito pouca. Muito pouca. Sim. E ainda mais hoje, com o poder da internet, as pessoas elas querem só assistir o vídeo, o YouTube, o resumo do resumo. Só que, primeiro, que o que causa sinapses cerebrais é a leitura. Sim. Você pode assistir 10 mil cursos online. Nunca vai ser igual a um livro. Sim. E você só tem leitura de mundo pela leitura. Sim. Não tem como você ter essa visão macro do mundo e entender o mundo, entender as pessoas sem a leitura. E eu acho que eu também sou muito curiosa, eu viajo, quero conhecer, quero entender. Eu sempre fui muito curiosa. Sou muito curiosa desde criança também. Eu acho que e tudo isso se resume a o tipo de liderança que eu tenho, né? Tenho muitas falhas também, acho que como qualquer ser humano, tenho muitos pontos. Acho que o meu coração é uma coisa que me atrapalha. Você acha apesar de eu não sorrir, apesar de eu parecer séria, eu sou muito mole. É mesmo? Entendeu? Eu não consigo ver ninguém sofrendo, eu acabo abrindo alguma coisa. Só que hoje eu melhorei bastante nesse sentido. Eu já fui bem mais mole, né? Hoje eu tô mais dura, vamos dizer assim. Mas tudo isso foi um processo. Você sabe, eu acredito 2 coisas sobre liderança.
que liderança... Você falou, me lembrei. Eu acredito que liderança é tanto dom quanto talento. Sim. Como é que eu divido isso? Enquanto dom é uma habilidade nata. Sim. Né? Então, eu nasço com aquilo. Então, liderança enquanto dom, você nasce. Né? E isso prova o que você acabou de dizer. Desde pequeno, a gente já vê um apontamento da criança, né? Que é o talento, né? Você percebe que ela já lidera ali o grupinho dela, você percebe que é ela que manda em todo mundo, que já vai dando as direções do grupinho. Então, a gente vê, geralmente, esse apontamento da criança. Enquanto talento, e aí que está a grande diferença. Então, é uma habilidade nata enquanto dom. Enquanto talento, e talento é o quê? É uma habilidade adquirida. Sim. Então, o cara, por exemplo, não sabia tocar um piano. E, às vezes, ele nem tinha tanto tato para as teclas, mas ele aprendeu a tocar piano. Sim. Então, eu acredito que liderança, ela caminha entre esses dois... Eu acho que não só a liderança, acho que nem eu Tudo citei, na vida, né? que nem eu citei o jogador de futebol. E assim, você falou do piano, é uma coisa muito... Até foi pontual. Eu amo piano. Eu estudei piano 6, 7 anos. Só que eu parei muito tempo de tocar. Hoje eu tô travada. Eu preciso voltar. Se eu passar 1, 2 anos também de novo treinando, talvez eu seja aquela menina que ficou estudando por muitos anos. Mas como tudo na vida, é que nem pedalar de bicicleta, que nem... treino, né? Tem que ter treino. E eu acho que a liderança e a oratória, a palestra, tudo vem de você estar sempre de um treino, né? Treinando. Eu penso dessa forma por quê? Porque tem gente que é nítido que não tem características que a gente considera como algo muito claro, muito nítido, estampado na pessoa. Tem gente que não tem, Sim. A gente vê. Só que é um cara esforçado. Sim. Então, ele vai procurar aperfeiçoar essa habilidade que talvez ele não tem nata, digamos assim. Então, eu costumo definir liderança dessas duas formas. Tem gente que já nasce, é um dom. Sim. Entendeu? O cara não precisa de muitos cursos. Ele já tem essa aptidão de ser ativo, de ir. Agora, o outro não. O outro é mais passivo, pacífico, não tem muito essa coisa do ir. Mas o cara vai sendo treinado e, de repente, nasce um líder, né, gigante. Eu acredito dentro que dele. o treino e realmente o estudo, ele leva à perfeição e ao conhecimento final. Por isso que eu falei, não só falando de liderança, mas de qualquer outra coisa... Se você treinar muito, acreditar, for disciplinado e focado, vai acontecer de alguma forma. Eu acredito, acho que foi alguém disse isso, que o treino vence qualquer habilidade. Tem sabe? um livro muito bom que fala sobre isso. Ele fala que 10 mil horas de qualquer coisa que você faça, você vai ser o melhor naquilo. Ele conta a história do Bill Gates. Né? Ele conta a história do Bill Gates, conta a história do Steve Jobs, conta a história de alguns jogadores. É muito bom esse livro. Que legal, que legal. É Outliers. Outliers? Muito bom. Você me faz lembrar aquele... Acho que é o Thiago Finch. Acho que ele se define dessa forma. Outlier. Mas legal. Vamos para as perguntas finais. Vamos lá. Eu quero falar um pouco... Gente, dia 16 agora, a gente vai startar um grandioso projeto que, inclusive, a Clara está fazendo parte desse projeto, que é uma imersão chamada Mind Builders. E é legal aproveitar esse momento para falar um pouco sobre esse nome, como que foi a história desse nome. Muita gente me perguntou que isso parece bodybuilder, etc e tal, aquela coisa do... Mas de fato é esse o gatilho. Por quê? Porque enquanto o bodybuilder é o cara que constrói o corpo dele... Né? Bodybuilder, de maneira literal, digamos assim, significa isso, um construtor de corpo. Enquanto o bodybuilder é um construtor de corpo, o Mind Builders é um construtor de mente. Né? De mentes. Então, a gente trouxe essa ideia literalmente para ser isso, ser um construtor de mente. É importante as pessoas entenderem que o cérebro também precisa ser exercitado. E construído. Às vezes ele precisa ser construído do zero mesmo, assim, sabe? Às vezes tem gente que precisa resetar, literalmente. Fazer um outro, né? Fazer um outro cérebro. Mas essa é a ideia do Mind Builders, é literalmente esse espaço para que a gente construa a nossa mentalidade. Né? Às vezes, como até você disse, resetar a alma nova. Mas eu também acredito que a gente pode ser várias pessoas na mesma vida. Eu acho que a Clara de 15 anos atrás não é mais a mesma Clara de hoje.
Certamente. Ela é uma mulher completamente diferente de 15 anos atrás. Mas tudo isso por uma reconstrução, por realmente um exercício de 15 anos mental que formou outra pessoa. Que formou, claro, que é hoje. Sim. Não, certamente, eu acredito muito que esse processo evolutivo, ele acontece para quem se deixa evoluir. Sim. Né? Sim. Então, você passa a ser o resultado das tuas decisões ao longo do tempo. Com certeza. Você passa a ser o resultado dos nãos que você disse. Né, dos sims e do que você levou também, Exatamente, dos nãos que você levou também. Talvez os nãos que você levou tenham sido até mais importantes São bem mais importantes do que os nãos que você disse. Com certeza. Né? Então, eu acredito muito nisso, né? Que nós somos realmente o reflexo desse processo de evolução. Sim. E se nos permitirmos. Sim. Né, se nos permitirmos. Então, dia 16 de dezembro, nós vamos ter pela primeira vez... Tá pertinho. Tá pertinho. Nossa, eu tô nervoso. Você tá nervosa? Nasci pronta. Meu Deus! Então, a gente vai startar esse projeto, que é um projeto inovador, pioneiro para Porto Velho, né, aquilo que ele se propõe, né, realmente ser um espaço disruptivo. Vai ser incrível. Vai ser uma liderança para falar sobre disrupção. Né? E como que eu posso ser um líder disruptivo? Né? Como que eu posso ser alguém, como você disse acerca da sua avó, alguém a deixar um legado. Deixar um legado, né? Alguém que tem aí uma mentalidade fora do seu tempo, além do seu tempo. Sim. Então, o Mind Builders é uma imersão para líderes. Tá? Então, a Clara, inclusive, vai ser uma das nossas palestrantes no Mind Builders. Fala um pouco para a gente o que você está preparando aí. Já deixei aqui uma amostra grátis, né, no podcast. Mas vou ter a minha hora aí nessa mentoria sábado e eu espero todos vocês. Isso aí. Vai ser bom, gente. Inclusive, quem não fez inscrição, a gente já está com o site no ar, www.mindbuilders.com.br. Você pode fazer aplicação para participar desse evento lá com a gente. É isso, Clara Medeiros? É isso. Amei, obrigado. Eu dei o convite. Podem contar comigo. Se você tivesse uma última mensagem para deixar, assim, para o mundo. Para o mundo. Não estava preparada. O que você falaria? Eu acho que nunca desista dos seus sonhos. É clichê, porque é uma frase, né, que muita gente fala. Mas eu acho que mais importante do que ser clichê, ela é real, né? Você tem que todos os dias acordar e trabalhar para que aquilo aconteça. E, obviamente, vão ter dias ruins, dias não muito bons e dias ótimos e bons. Mas se você está firme no seu propósito e na sua missão, não desista que você chega lá. Eu sei a minha, descubra a sua. Isso aí. Muito bom, muito bom. Pessoal, obrigado por estar aqui com a gente. Foi um tempo muito legal. Foi muito bom. Precioso. Precioso aqui com a Clara Medeiros. Eu espero que vocês tenham aprendido, tenham desfrutado desse momento com a gente. O Líder Podcast, ele se propõe a ser esse lugar de crescimento, de desenvolvimento. Então, você que é líder, eu espero que essa conversa tenha contribuído para a sua construção enquanto líder. Então, te espero para os próximos episódios. Estamos animados, dia 16 de dezembro. Você que é líder, faça parte dessa imersão aqui em Porto Velho. E é isso. Sábado a gente espera todos vocês lá. Tamo junto. Obrigado, Clara, mais uma vez por esse tempo. Adorei. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.